Meus irmãos, a paz do Senhor. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Queria muito estar aqui no dia que o pastor completou ano, mas não tive como. A irmã Mirela foi acometida de uma enfermidade e não tive como chegar. Mas louvo a Deus pela vida do pastor Antônio. Muito tem cooperado conosco ali em Mulungu, muito. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu sempre digo que eu tenho visto ele desde pequeno pregar, nascido e criado nesta igreja. E para nós é um privilégio estar ali contemplando as obras que o pastor Antônio fez ali em Mulungu. Porque Deus trabalha com duas linhas de tempo. Para que Deus trabalha com duas linhas de tempo? Uma linha é chamada de Cronos. E a outra linha é chamada de Kairos. Essas obras, igreja, essas coisas materiais, elas são colocadas no Cronos. Mas as obras espirituais, que são poucos que a veem, elas são colocadas no Kairos, que vai para a eternidade. E o pastor Antônio fez muitas obras ali, que estão dentro dos Kairos de Deus. Mas a Bíblia diz que um dia chegará e os livros serão abertos. Antônio, se aproxime. Está aqui. E a gente vai ver. E quantos podem dizer amém? Ontem à noite eu fui para a igreja e antes de sair, a irmã Mirela disse: nós precisamos comprar algumas coisas. E nós não temos dinheiro. E eu disse: eu vou para o culto e Deus proverá o cordeiro para si. E fui-me embora. E terminou o culto, eu voltei com R$30 para casa. E alegre e feliz. Quando foi pela manhã, o Senhor disse a mim: vá para a feira e leve o dinheiro que você estava no bolso. Certo. E fui para a feira. Encontrei até a irmã Maria lá. Mas no caminho eu encontrei uma irmã já, ela sempre vai lá em casa. Disse: pastor, eu estava rodando a cidade atrás do senhor. Ela sempre diz isso, sabe? Quando me encontra. Se foi, foi. Eu estou precisando de um dinheiro para comprar verdura. Aí o Senhor disse a mim: deu o dinheiro todo a ela. Disse: mas Senhor, mas dei, está aqui. Aí voltei para casa, já tinha comprado, me livrei, já tinha comprado 3 abacates e um caixinho de banana. E ela disse: homem, tu não comprasse essas coisas não? Eu digo: vou comprar como? Encontrei a irmã no meio do caminho, a irmã me pediu dinheiro, eu dei. Mas tu não tem jeito, vai ficar em casa. Aí fui ao quarto e disse: Senhor, eu estou com vontade de comer camarão no coco, com feijão verde e farinha. Mas eu não tenho dinheiro. Passou uns minutinhos, a irmã ela disse: olha, a irmã, não vou dizer o nome, viu? Fulana de tal ligou e disse que quer mandar o Pix dela, o dízimo dela no Pix. Eu digo: amém, é o dinheiro do camarão e o dinheiro. E fui lá para a irmã e comi. Eu saí de lá, está ali a irmã que eu fui para o restaurante dela lá e disse: olha, eu estava com vontade de comer isso aqui, Deus mandou. Então Deus cuida. A Bíblia diz assim: lança o teu pão. A gente quer lançar o pão dos outros. Não é para lançar o seu. Lançar onde? Na água, nas águas. E depois de muitos, a gente lança agora e quer colher agora, depois de muitos dias.
A casa de Joquebede, ela tinha um desejo. A casa de Joquebede tinha um desejo. Era ela ser mãe de uma criança. Mas chegou o tempo de Joquebede lançar o pão dela nas águas. Mas, Senhor, uma criança bonita dessa, uma coisa maravilhosa dessa, que eu pedi a Ti, agora eu colocar esta criança nas águas, fica difícil. Mas lance Moisés nas águas. Depois de muitos dias, Moisés vai crescer. Vai ser instruído em toda a ciência do Egito. E a senhora não sabe o que ele vai se tornar. Agora lance nas águas. Pode lançar nas águas. Ela morreu e não sabe até hoje o que ele se tornou. Mas ela lançou nas águas. Não teve direito nem de colocar o nome. Não teve direito de colocar nenhum nome. Mas ela lançou nas águas. E quantos podem dizer amém? Eu lancei pela manhã o meu pão sobre as águas. Eu não sei nem quanto tem aqui. Mas eu acredito que é o dobro do que eu dei àquela mulher. Dei sem intenção. Dei porque o Senhor mandou. Meus amados irmãos, eu quero falar pouco. Livro do profeta Isaías. Capítulo 11. Versículo de número 2. A epígrafe dessa leitura diz: o reino do Messias é pacífico e próspero. Isaías 11, 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, o profeta Isaías foi esse instrumento de Deus, que Deus revelou a ele como seria o futuro do Messias. E o capítulo 11, quando os irmãos pararem para ler em casa, ele está todo em um tempo futuro. Alguns versículos daqui já teve o seu cumprimento, como este versículo de número 2. Esse versículo 2, ele fala da plenitude do Espírito Santo, que estaria sobre a pessoa do Senhor Jesus. Essa plenitude não poderia estar em nenhum homem da Bíblia além de Jesus. E dentro desta plenitude, as 7 manifestações do Espírito Santo de Deus. Como o Espírito Santo de Deus se manifestaria na pessoa do Senhor Jesus. E dentro dessas 7 manifestações, há uma manifestação do Espírito Santo, que ela se manifesta quando é para dar direção a alguém que não sabe o que fazer. Que manifestação é essa? É a palavra conselho. Espírito de conselho. Quando o Espírito do Senhor se manifesta através do conselho, é para dar direção certa a alguém.
E nós sabemos que tudo começou por um conselho. Quantos jovens estão sendo enterrados agora pela manhã, carros virados, baleados, por causa de um conselho? Quantos casamentos destruídos por causa de um conselho? Quantas famílias destruídas por causa de um conselho? E no livro do profeta Isaías, capítulo 28 e 29, o profeta Isaías diz que Deus é grande, que Deus é poderoso e que procede dele todo o conselho. Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, Isaías disse: olha, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E alguém pergunta: mas como ele será chamado? Ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, a palavra conselho, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O primeiro conselho da Bíblia, Deus deu a dois jovens. Criou eles, plantou um jardim muito bonito, colocou ele como lavrador da terra, mas deu um conselho a ele. Disse: olha, está vendo toda a árvore aqui? Estou vendo. Pode comer. Coma mesmo. Mas está vendo essa daqui, olha? Não coma. É um conselho. Está vendo esta aqui? Não coma, é um conselho. Mas quando o Espírito do Senhor se manifesta para aconselhar, para dar a direção certa, o diabo das nossas almas, ele vai aparecer para aconselhar também. E os conselhos do diabo, irmão, aparentemente nunca é mal. Ele escutou quando o Senhor disse para Adão: para você, Adão, é não. É a palavra que eu tenho para você, é não. E nós nunca aceitamos o não de Deus, porque o não de Deus confronta os nossos desejos, as nossas vontades. Nós não aceitamos o não de Deus. De tudo, coma da jaca, da manga, do caju, tire tudo e coma à vontade. Mas desta daqui não. Sim, senhor. Olha, irmão, Deus quando fala, Deus não é menino, não fica repetindo não. Não coma, por causa, não. Ele perguntou: por que eu não posso comer? Porque você vai morrer. E pronto. O diabo aparece e começa a conversar com Eva. E quando é um dia que ele já ganha a confiança dela, ele pergunta: o que foi que Deus disse sobre esta árvore? Diz que nós podemos comer de tudo, menos dessa. Mas por quê? Porque morre. Diz: não, que morre que nada. Você pode comer, ainda vou lhe aconselhar. Além de comer, você vai ser igual a Deus. Experimente. Coma. Nos dá a entender que não havia diálogo espiritual entre Adão e Eva. Não havia diálogo espiritual. Dentro do lar tem que ter diálogo espiritual. Se não tiver, abre espaço para a serpente conversar ou com ele ou com ela. Adão nunca disse a Eva o que Deus conversava com ele na viração do dia. E Eva nunca disse a Adão o que a serpente conversava com ela. Mas Deus disse não, e não, e não. E o diabo está dizendo sim,
sim e sim. São duas vozes. A primeira já disse a você que não. A segunda, quando você sair da vigília, vai dizer a você que sim, que isso é besteira, que isso é normal e isso é natural, mas não vá. É um conselho. Moisés era um homem, irmão, extraordinário. 5 livros. É mais citado na Bíblia do que o Senhor Jesus. Mas um dia precisou de um conselho. Ele colocava uma cadeira e queria resolver o problema de todo mundo. Aí Jetro olhou de longe e disse: o meu genro está. Chegava em casa estressado, não dava atenção às crianças. Disse: meu genro, vem cá que eu quero conversar com você. Por que você não divide o trabalho? Por que você quer resolver tudo do povo? Está lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 15. Por que você não divide? Não, o povo tudo que resolver comigo. Não, divida a tarefa. Eu te aconselho que escolha homens primeiramente fiéis e coloque como capitão de 100, de 50, porque senão vai desfalecer você e o povo. Ele tomou o conselho. A mesma feita, no livro do profeta de Josué, histórico, no capítulo 9 em diante. Os gibeonitas sabem que a nação de Israel, irmão, vem avançando. Fazer o que para este povo parar? Vamos colocar roupa velha, sapato velho, odre velho, e vamos a Josué dizer a ele que nós estamos vindo de uma terra longínqua. Olha a estratégia do inimigo. Quando aquele povo chega, Josué diz: vocês estão vindo de onde? Ah, de muito longe. Já há meses caminhando. Olha como está o odre. Está roto. Olha a nossa roupa, envelheceu. Olha o sapato desgastado. Aí Josué ficou com pena. Ah, não, vamos fazer uma aliança. Aí fizeram uma aliança. Com poucos dias que a coisa começou a mudar dentro do arraial, disse: o que é isso? Eles são gibeonitas. Mas, Senhor, o que foi que houve? Aí a Bíblia diz: eles não pediram conselho à boca do Senhor. Se chegar agora na Praça dos Três Poderes, ali no centro, legislativo, executivo e judiciário, eu quero um conselho do governador, a porta está fechada. Eu quero um conselho do juiz, está fechado. As 3 portas fechadas. Mas dobrou o joelho e pediu uma direção ao Senhor, é uma porta que nunca fecha. Crentes batendo a cabeça sem saber o que fazer, porque não para perguntar a quem sabe, a quem de direito. Um conselho da parte do Senhor, ela evita dores futuras, feridas, marcas futuras. Antigamente, as jovens, quando queriam namorar, aí vinha perguntar ao pastor da igreja, não era assim, pastor? Pastor, eu estou querendo namorar com o Joãozinho, o que é que o senhor diz? O pastor olhava para Joãozinho, vamos orar mais um pouquinho. Orava. E aí, pastor, olha, 10, começava a namorar, apresentava a igreja. Igreja, olha, Maria e Joãozinho estão namorando, vamos orar por eles. Com o tempo, pastor, a gente está pensando em casar. O que é que o senhor diz? Olha, 10. Apresentava a igreja orava. Pastor, nós agora queremos casar.
mas era numa linha pedindo conselho no que fazer. O índice de divórcio na igreja, irmão, era mínimo. Mas hoje, quando você vai saber, já está grávida, e agora quer que o pastor ore. Não. Ora para quê, irmão? Já. O tempo de pedir conselho passou. Quantos prejuízos por causa de um conselho? Deus disse a Adão, não. Mas por que, Senhor? Você vai morrer. E no dia que Eva mais ele deixaram o conselho do Senhor pelo conselho do diabo, só aí, a gente não morreu. Aqui, tu morreu, Eva? Não. Mas não é agora não, tenha calma. Não é agora não. Quando Caim matou Abel, aí Adão fez assim, olha, mas Eva, o que foi que eu e você fez? Morte é isto. Mas nesta manhã, tome o conselho da parte do Senhor. Tome conselho. Jó foi um homem muito aconselhado até pela mulher. Mas no capítulo 20, e o versículo 16, se eu não estiver enganado, 21, 16, Jó disse assim, longe de mim o conselho dos ímpios. Como é que começa o Salmo primeiro? Podia começar com muita vitória, com um cântico muito. Mas o Salmo primeiro, o salmista disse, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o quê? Os conselhos dos ímpios. Eu vejo crente indo tomar conselho com ímpio. Olha, eu tenho uma tia lá em casa, vou fechar minha Bíblia. O senhor conheceu Zaqueu Martins? O pastor conhece meu tio, Zaqueu Martins. E ele passou uma certa situação, e minha tia começou a orar, e nada mudar. Aí ela foi pedir conselho a um pai de santo. Ela foi pedir conselho a um pai de santo. Não teve jeito. Do nada apareceu nela uma doença. Até hoje ela tem. Onde ela bate assim, é muito forte, o osso quebra. Aí ela foi ao pastor Antônio Fernando das Chagas. Contou a situação, mas não disse ao pastor que tinha ido se consultar com um macumbeiro, um pai de santo. Não disse ao pastor. O pastor disse, olha, a senhora vai para casa. Daqui a 7 dias, a senhora conta, a senhora volta, que eu vou conversar com Jesus. Ela voltou. Quando voltou, o pastor olhou para ela e disse, Jesus disse a mim que a senhora cometeu adultério espiritual. O que foi que a senhora fez? Ela começou a chorar. Disse, eu fui consultar um macumbeiro. O pastor Antônio disse, isso é adultério espiritual. Não tem cura. A senhora vai ficar com essa doença e nós não temos o que fazer pela senhora. Até hoje, onde ela bate, quebra. Tome conselho. Eu não sei o que fazer, mas daqui em diante você vai saber o que fazer. Tome conselho. O salmista disse que foi dormir sem saber o que fazer. Quando amanheceu, ele disse, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Tome conselho. Olha, irmão, o diabo enganou anjos. Você sabe o que é penetrar na consciência de um anjo
e desfazer a consciência de um anjo para com Deus? Que tipo de conselho o diabo deu aos anjos? Que tipo de conselho o diabo deu aos anjos? Então ninguém se engane. A conversa é muito bonita. A oferta é muito grande. Mas fique nesta manhã com o não de Deus. O não de Deus é o melhor para você. Se você não aceitar o não de Deus, você vai perder o jardim. Você vai perder de desfrutar a comunhão que ele tinha com o Senhor. Sabe onde é que você vai parar? No deserto. Aceite hoje. Ele sabe o que faz. E quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Agradeço a gentileza do pastor Antônio da igreja aqui em Água Fria. Para quem não sabe, eu noivei aqui nesta igreja, viu, com a irmã Mirella, e casei aqui. Eu tenho um carinho muito grande por esta igreja, pelos irmãos, Beto Júnior, a sua esposa, outros irmãos mais antigos. Uns já saíram, né, já casaram, a mocidade na época, mas estamos por aqui.